Gravado no lendário Empanadas Bar, na Vila Madalena. Este é o seu podcast. Que falta você fez? Futebol Clube. Versão Papo Boteco. Esse primeiro entrevistado é muito especial. É o professor Celso Zelt, comentarista dos canais ESPN e que vai estar aqui com a gente hoje para trocar uma ideia sobre que falta essa turma fez. Fala, Celso, boa tarde. Que prazer. Eu pensei que só vinha zagueiro nesse programa, porque que falta você fez? Eu não fiz falta em ninguém, mas entendo o espírito da falta que faz a gente rememorar coisas, né? Não é? Exatamente. Vou pegar o gancho que você já veio com uma camisa maravilhosa. Essa é minha Retrô 82. E 82, se tem uma seleção que é tão mágica, que é tão considerada, tão especial quanto 58 e 70 e que não ganhou, é 82. É verdade. Tá aí a mágica sobre 82, né? Eu fiz um livro sobre isso com meu querido amigo Gustavo Long de Carvalho, que nasceu em 77. Portanto, ele tinha 5 aninhos. Eu tinha 14, já tinha uma noção do tamanho que foi aquilo. Mas é um marco na história do futebol, né, gente? E tem essa coisa, não ter ganho. Porque quando ganha é fácil, fica para a história mesmo. Agora, não ter ganho e ser lembrada, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Tem um livro parecido com o meu, chamado La Partita, que foi traduzido aqui para o Brasil, e tem um italiano lá que faz exatamente o que a gente fez aqui. Ele conta as memórias dele, onde ele estava, a televisão sem controle remoto, a casa do avô. Acho que é muito isso, né? A gente tem muita saudade de si naquele momento. Pois é. Tem uma coisa que eu acho incrível de 82, se a gente começar a falar desse time, que é a escolha do técnico. Que hoje seria uma coisa impensável como foi que o Tele chegou na seleção. Conta essa história pra gente. O Tele, na verdade, ele quebra uma sequência. A seleção era muito ligada ao futebol carioca, né? Onde era a sede da CBD, já era a CBF, CBF é 79 para 80, e o Tele era um mineiro com trânsito em vários estados brasileiros. Ele tinha quebrado o jejum do Grêmio em Porto Alegre, campeão gaúcho de 77, era mineiro, já tinha uma história ligada ao Galo, campeão brasileiro de 71, e trabalhava no Palmeiras. Fez um belo time para o Palmeiras em 79, no Brasileiro de 79. Aquele time goleia o Flamengo por 4-1 no Maracanã. E era o jogo contra o Cláudio Coutinho, que tinha sido técnico de 78. E aí a CBF ia escolher o técnico. E aí fechou com o Tele. O Palmeiras goleia o Flamengo no Maracanã, depois perde para o Inter. O Inter do Falcão. Falcão fez um partidaço aqui em São Paulo, 3-2 para o Inter. Um empate em Porto Alegre, o Inter acabou sendo campeão invicto daquele brasileiro. Mas é assim que o Tele chega, né? Ele começa um trabalho já em 80 e era uma seleção, enfim, o Tele gostava do futebol bem jogado, né? Ele privilegiava os craques. Não teve uma coisa do Tele de ter sido feita uma votação com os jornalistas para ver o técnico e tal, e o Tele acaba despontando? Essa votação é importante, mas eu não diria que ela foi decisiva, né? Essa não é tão simples assim. Essa é uma decisão política. Até porque também não eram os tempos tão democráticos assim, não, né? Nós estávamos ainda na ditadura militar, a CBF mudando de mãos, né? O presidente Julite Coutinho era um empresário diferente do presidente da CBD em 78, que era o almirante Heleno Nunes, um almirante, né, do regime militar, vascaíno. Então era uma transição também, acompanhando aquela transição política do Brasil, também a transição do futebol. De fato, houve essa votação, mas eu não diria que foi pelo voto direto. Né? Ainda era uma decisão do presidente da CBF, como é hoje em dia. E essa organização, né? A gente olha para o Tele, a gente lembra inicialmente do que ele fez nos anos 90 ali com o São Paulo, mas voltando para 81, 82, como é que vai ser a organização? Porque você está saindo de uma estrutura, vamos chamar assim, de predominantemente militarizada e vai entrar um cara que vai propor aquela seleção de 82, aquela coisa mais mágica, mais plástica, mais bem jogada. Como é que dá essa organização para a preparação para a Copa de 82? Antes de tudo, o Tele era uma pessoa, não vou dizer contraditória, mas ele era mais ou menos transportando, né? A gente não tem hoje os liberais na economia, conservadores nos costumes. Isso. O Tele era mais ou menos isso, ele era bem conservador nos costumes. Né? O próprio Reinaldo teve problemas por sua atuação política, mas o Tele, quem ele gostava, ele perdoava tudo. Era o caso do Sócrates. Né?
Então ele era um esteta, a questão da estética no futebol era muito cara ao Telê. Ele, com o tempo, vai aprendendo um pouco mais, né? O São Paulo, campeão do mundo, já tinha ali seus Ronaldões, seus pintados. A própria Copa de 86, o Telê escala 2 volantes. Em 82, ele ainda é um purista. Então, muito da nossa derrota tem a ver, sim, com um meio-campo em que ninguém fazia o serviço sujo. Falcão, Toninho Cerezo, Sócrates e Zico, quem é que marca? Quem é que carrega o piano? Os 2 laterais desciam, Leandro e Júnior, era uma festa para os olhos. Faltava um capitão, faltava um Hollywood ali no meio. Eu acho que teria ajudado, viu, Thiago? O nosso Hollywood na época era o Batista, que nem era assim um brucutu, também sabia jogar. Sim, sabia. Né? E aí tem as lendas urbanas, né? O jogo com a Itália, por exemplo. Por que não pôs o Batista para marcar o Paulo Rossi ou para marcar o time da Itália? Porque o Batista estava machucado. O Maradona quebrou ele. Botado o pé na virilha do Batista, tinha sido expulso. Né? No momento em que o Brasil toma o 3º gol, o gol do Paulo Rossi, e eu sei disso porque vi muito esse jogo na minha vida, o Telê já tinha não só aquecido, como colocado o Paulo Isidoro em campo. Sim, para fechar ali a direita. Porque dava o 2-2. No momento em que o Paulo Rossi faz o 3º gol da Itália, todos os jogadores do Brasil estão na área. Não tem essa história de que... Claro, depois do 2-2, o Brasil tentou o 3º gol. Eu coloco ali no meu livro uma sequência de lances num curto período de tempo. O Brasil atacando, mas especificamente no lance de bola parada que dá a vitória para a Itália, não houve isso. Houve, sim, uma falta de sorte danada. Era para a Itália passar aquele dia. Quem assistiu aquele jogo, eu assisti, sentia que se fizesse 3-3, eles iam fazer 4-3. Aliás, chegaram a fazer 4-2 e teve um gol anulado ali meio também daquele no olhômetro, na medida em que... Aquele apito amigo. Não dá para analisar direito porque era uma imagem só, talvez só com a câmera Globo ali, 1 ou 2 imagens, era muito diferente de como é a cobertura de hoje. Né? O que eu sinto desse jogo da Itália é que quando a gente empata, o Falcão faz o 2-2, era o que? Na metade do segundo tempo. 20 e tantos, perto dos 30 ali. Se a gente dá uma esfriada nos 10 minutos, a Itália não ia conseguir, porque o próprio lance do escanteio, que gera o 3-2 do Paulo Rossi. Que, aliás, é o único escanteio naquele jogo que o Brasil cede. O Brasil não cedeu escanteio naquele Ele jogo. vem de um contra-ataque. Tipo, a gente tava com o time avançado. Eu não lembro agora se era pela esquerda, não sei se é o Éder ou o Júnior, um dos dois perde a bola. Aí tem um contra-ataque da Itália, fechamos, foi pro escanteio. Se a gente não tivesse oferecido o contra-ataque, talvez não tivesse o escanteio. É que isso é muito fácil de falar agora. Mas Com certeza. O clima naquele dia era de que o Brasil ia esmagar a Itália. E na hora que o Brasil empata, a locução do Luciano do Valle, aliás, a Globo transmitiu com exclusividade, né? Só cedeu ali para as TVs educativas, por uma questão de educação, mas mesmo na TV educativa, a narração era a do Luciano do Valle. Tá bom. E não mudava. E o Luciano fala, quem sabe agora o Brasil possa partir para uma grande vitória. O comentarista Márcio Guedes fala, quem sabe agora o Brasil possa botar a cabeça no lugar e partir para uma grande vitória. E as pessoas que estavam em casa pensavam, quem sabe agora o Brasil possa partir para uma grande vitória. Então não concebia isso. Eu lembro, eu estava em férias, acordei perto da hora do jogo, perto do meio-dia, e meu pai estava arrumando umas roupas no guarda-roupa. Meu pai está vivo aí até hoje, com 95 anos, pode confirmar. E ele estava arrumando as roupas e eu acordei, lembrei que era dia do jogo. Eu falei, pai, já pensou se o Brasil perde da Itália hoje? E o meu pai... Tá aí a culpa toda. Pô, Achamos. Achamos. E o meu pai, que já tinha 50 anos de futebol naquela época, virou para mim e falou assim, não seja ridículo. Então, não fale absurdos. Todo mundo achava. Eu tinha um amigo falecido, o Maurício, ele ganhou o bolão. Porque era um bolão, aquele bolão diferente. Tem todos os resultados e as pessoas vão escolhendo o resultado que querem. Tá bom. E o Maurício foi o último. E só tinha sobrado Itália 3-2. E ele ganhou o bolão. Então, isso era inconcebível naquele momento. A Itália estava muito mal, o Brasil estava muito bem. Eu até te diria que o Brasil tinha obrigação moral de estar atacando naquela altura do jogo. O Tele, ele armou o time, linha de 4 ali, com dois laterais, como você falou, que avançavam muito, faziam muito corredor aqui, né? Leandro e Júnior. Você tinha o Cerezo e o Falcão como volante, mas não um volante fixo na frente da área, Sim. mais um homem que compõe ali. O Magro e o Zico.
O Éder na esquerda e o centroavante, que foi o Serginho. Não tinha o ponta-direita, que era uma discussão muito grande para os padrões da época, não se concebia jogar sem ponta-direita. O Jô Soares tinha aquele personagem Zé da Galera. Falava, bota a ponta, Tele, tesoura tem ponta, agulha tem ponta, a seleção também tem que ter ponta. Então era uma concepção da época, né? E aí ele fechava com o Isidoro, ou fechava com o Dirceu, que começou a Copa. Sim, jogou o primeiro jogo. Mas não tinha ponta-direita. Mas Inclusive, na convocação não tinha. Mas isso da ponta-direita eu acho interessante, porque o Tele mesmo falava que a ideia era todo mundo girar e alguém ocupar aquele espaço. E aí você vê, o gol do Chulapa contra a Argentina é o Falcão entrando como um ponta e cruzando pro Chulapa. O gol do Falcão contra a Nova Zelândia é contra-ataque, é o Falcão entrando, recebendo o passe do Magro pela direita para fazer o gol. O próprio gol do Sócrates contra a Itália é uma jogada do Zico que o Magro passa, leva e recebe a bola do Zico para fazer o gol. Então, funcionava. Não, de fato, não faltou ocupação pela direita. Se você pensar em termos mais modernos, que você pede isso do lateral, o Leandro também descia pela direita. Então, isso não faltou ocupação de espaço pela direita. Eu acho que faltou um pouco mais de cuidado defensivo, porque a gente não enxergava o futebol como enxerga hoje, 40 anos depois. Sim. A gente achava que era possível ser campeão daquele jeito. O Tele achava que era possível ser campeão daquele jeito. Os jogadores achavam que era possível. A gente teve uma cultura de um futebol plástico, artístico, belíssimo. E aí a gente tem toda essa leveza e, ao mesmo tempo, a gente tem um 9 que é o Chulapa. Mas aí foram contingências, né? Primeiro que o Careca se machuca. O dono daquela posição naquele time era o Careca. Então, aí é aquela coisa. O Careca, ele entra no final do ciclo, né, do Tele. O Tele apanhou muito até achar um centroavante. Quem eram as nossas alternativas antes do Careca e antes do Chulapa? O Reinaldo tinha a questão física. Joelho, né? O joelho, e também a questão política do Tele, né? Falar, Renato, pega mais leve e tal. Teve uma mistura disso aí, mas no fim o Tele dizia publicamente que o Reinaldo era o melhor jogador que ele treinou. Eu acredito que se ele tivesse no melhor da forma, teria ido. Aí o Roberto Dinamite, que era a opção que o Tele não usou, chamou para não usar, né? Então, durante o ciclo, o Baltazar, artilheiro de Deus, que era do Grêmio, depois jogou também no Palmeiras, enfim, não era uma unanimidade, né? O nome mesmo que o Tele achou mais para o fim do ciclo foi o Careca, mas infelizmente ele se machuca já em Portugal. A seleção está lá se preparando para a Copa da Espanha. E o Chulapa fazia parte do grupo, ou o Chulapa foi do tipo, vamos lá, Serginho, agora é com você? Não, o Chulapa era o reserva imediato do Careca, que com a ausência do Careca é alçado a titular, e aí a vaga de reserva passa a ser do Roberto Dinamite, que já entra com o número 20. Que ele vem, inclusive, né? A seleção já está na Europa, e aí o Roberto é chamado. Ele estava no amistoso com o Vasco no Espírito Santo, acho que em Nova Venécia, e ele na saída do campo à noite, ali no domingo, é avisado. Vai para o Porto. Faz a sua mala aí que você está indo para Espanha. Um dó disso que o Thiago falou é que com um sistema que gira, né? Todo mundo tabela, todo mundo se mexe. Você tem o Careca tabelando com o Sócrates, com o Zico, com o Falcão. Seria maravilhoso. Em tese, o ideal, né? E era a conclusão que o Tele chegou já no fim, nos últimos amistosos. Se despede aqui goleando o Eire, que é a Irlanda, né? 7-1, na inauguração do estádio de Uberlândia, estádio João Avelange. E aí, quando acontece aquilo, a gente acha que o time está pronto. Mas aí tem a contusão do Careca. O Serginho era um competentíssimo artilheiro, ali do jeito dele, né? Naquela função é o fazedor de gols. Agora, claro que ele não entrava nessa sinfonia de é proibido dar 3 toques na bola, né? E também tem a teoria da conspiração, de que o Serginho era um cara contestador, que quiseram transformar o Serginho numa freira, e aí ele foi muito bonzinho quando devia ter sido mais bandido. Eu acho que não. A grande Copa do Serginho tinha que ter sido a de 78. Aí você acerta o ponto. A gente estava aqui na prosa anterior e aí a gente percebeu assim, por que ele não estava lá em 78? Por que aquela Copa que pedia sangue nos olhos e força, a gente tinha um atacante que não era aquele Chulapa. E aí a gente foi entender que ele estava fora porque nós cumprimos as regras do jogo.
Você consegue explicar um pouquinho melhor essa história do Chulapa não estar em 78, onde ele precisava daquela força, e aí em 82, que era aquela coisa mais plástica, tá lá ele, até para contrabalancear esse arauto de tantos artistas. 78 ele não tá porque estava suspenso. Tava suspenso. Né? E ele agride um bandeirinha, Vandevaldo Rangel, dá um pontapé no bandeirinha ali no Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo, já perto das fases finais do Brasileiro. Ele ainda joga a semifinal contra o Operário de Campo Grande, mas aí ele não joga a decisão com o Atlético, que foi 0-0 lá e o São Paulo ganhando os pênaltis. Inclusive, também o Reinaldo estava suspenso, também pelo Galo, também não jogou. Aí um ameaçava que se botasse o outro em campo com liminar, o outro também ia colocar. O Serginho foi de helicóptero lá para Belo Horizonte. No fim, nenhum dos dois jogou. E o São Paulo foi campeão. E naquele tempo, suspensão era suspensão mesmo. Não tinha esse negócio de aliviar, não tinha veja bem. Diminuir a pena. Não tinha veja bem. Era suspensão de mais de ano. O Serginho volta só, eu acho que só em 79. Acho que é isso. Da volta do Serginho em 79, já do fim de 77, quer dizer, pegou quase 2 anos, né? E aí não foi para a Copa da Argentina, que era uma Copa mais com a cara dele. Uma Copa de pegada, mais força, de mais choque. Para lá nós fomos com o Reinaldo, que era um cracaço, mas também já estava com problemas muito sérios no joelho. Eu lembro que o Reinaldo usava uma bicicleta, um aparelho para recuperar o negócio dos meniscos. O Reinaldo perdeu os meniscos, tinha 17, 18 anos de idade, já não tinha menisco, né, de tanto que ele apanhou. E essa máquina chamava Nautilus. E aí o pessoal brincava. Não, o Nautilus já embarcou para a Argentina. Tinha até aquela piada dos convocados, estava lá o nome do Nautilus. Era o nome da bicicleta do Reinaldo. E o Reinaldo, ele faz o gol do empate contra a Suécia da estreia, mas não faz uma boa Copa, tanto que no jogo que a gente tinha mesmo que ganhar para classificar contra a Áustria, entrou o Roberto Dinamite. Até porque o presidente da CBD, o Euleno Nunes, era vascaíno, tinha essa força política, né? Na época se falava que ele impingiu a escalação do Dinamite ao Coutinho. Impressionante. Então, aquela era a Copa do Serginho, né? Impressionante como, né, TJ, a gente vai vendo, Celso, como a coisa do campo bola, muitas vezes não é respeitada porque você tem uma preferência política. Não, a gente diria vê que no isso mais das vezes. Não, e se bobear e a gente olhar com mais atenção, burilar isso tudo, a gente vai chegar. Até hoje a gente tem ainda essa questão política sobrepondo a questão atlética, esportiva, do jogo. E hoje você tem, né, Tiago, até muito forte a questão econômica também. Sim. É a política ligada ao econômico. É o negócio do patrocinador, é o negócio do empresário. É essa coisa que a gente fala do jogador que é convocado para a seleção e vendido, até que ponto essas escalações são forçadas, essas convocações. Deixa eu te perguntar, de 82, a gente tem um momento que o Tele, ele tira, com a Itália foi isso, ele tira o Chulapa e bota o Sócrates como um falso 9, né, compondo ali. Essa seria uma opção? O Magro jogava ali de falso 9, ele chegou a testar isso no ciclo? Jogava. No ciclo, o Sócrates foi uma das soluções, até para encaixar todos os craques. Aliás, quando o Sócrates começa a jogar na seleção, ainda em 79, com o Coutinho, no amistoso contra o Ajax, no Morumbi, que ele leva a bola 2 vezes assim na entrada da área e bate de fora da área, faz um gol. O Sócrates era falso 9, inclusive no Corinthians. Ele, quando chega em 78, ele joga muito de falso centroavante. Nem é falso, porque ele usava a camisa 9 Sim. mesmo, com o técnico o José Teixeira. Então, as campanhas de 78 e 79, o Corinthians é campeão paulista de 79, com ele e o Palinha se revezando nessa função ali na frente. 78, 79 são anos em que o Sócrates joga muito de falso 9. Na própria seleção, era uma das tentativas do Tele. Porque tem um ponto do quadrado mágico de 82, claro que você fala Falcão, Zico, Cerezo e Sócrates, parece que... Só que o Falcão, ele chegou faltando 2 semanas para a Copa, ele chegou em cima da hora. Porque naquele tempo não tinha data FIFA. E a Roma não liberava. Para ele ser convocado. Não liberava. Inclusive para jogo de eliminatória. Ele não disputou eliminatória. Sim. E no jogo de estreia, né, é o primeiro jogo que ele faz, até porque o Cerezo estava suspenso. E então, isso reflete, inclusive, no relacionamento com os próprios companheiros. Eu não estava lá, mas a gente sente que a convivência com o Falcão era uma convivência, digamos, mais fria,
se colocar assim, ou, natural, porque conviveu menos com aquele grupo. Claro. Ele era um elemento de fora. Quase um patinho feio. Não diria isso, mas até por temperamento, não era das mesmas rodas de pagode, a chegada, até por circunstâncias cronológicas mesmo, é o cara que chegou depois. E que faz uma grande Copa. Para mim, o Falcão foi o melhor jogador do Brasil naquela Copa. De muitos bons jogadores. O Sócrates, o Zico fez uma Copa consistente, pelo menos até o jogo com a Itália. O Júnior fez uma Copa excepcional. O grupo era realmente muito bom. O Éder fez uma Copa. O Éder, se o Brasil é campeão do mundo em 82, o Éder teria um status, mais ou menos, vamos comparar alguém assim que a Copa elevou a um status talvez maior do que ele teria. O Jairzinho, por exemplo. O Jairzinho em 70. A Copa de 70 é muito importante para a gente ter a visão que tem do Jairzinho hoje. Se o Brasil ganha tetra em 82, eu não tenho dúvida que o Éder seria citado. O Éder com as suas bombas, o empate contra a União Soviética, a falta que ele cobra na trave contra a Argentina, que o Zico e o Serginho correm para fazer o gol na volta. Né? E o Serginho estava tão preocupado com essa coisa do gol, né? Você percebe que ele queria ser incluído, né? O Éder seria um nome para a história do futebol com um peso muito maior do que o que ele teve, e merecido, porque era um excepcional jogador também. O que eu acho que... O que eu gostaria de entender, por que o Tele não experimentou, chegou o Falcão. Ok, você tem um quadrado incrível, mas que vai ter que se ajeitar, mas pelo talento dos caras, deixa jogar, né? Sim. A hora que você perdeu o Careca, por que ele não passa o Sócrates para 9 e acomoda alguém no meio do campo para você não perder ninguém, ao invés de você entrar com o Serginho, e aí... Porque ele poderia deixar o Batista, por exemplo, como um fixo, e aí você tem Cerezo, Zico e Falcão, com Sócrates na frente. Ele não queria fixos. A gente está falando de 1982. Esses conceitos do volante, isso tudo era pecado naquela época. E pecado principalmente para a visão de jogo do Tele. Ele ia tentar o melhor que ele podia. Se ele tira o Sócrates do quadrado, ele já desfalca o quadrado. Ele não levou um reserva para o Zico. Não tinha um reserva de camisa 10. Tinha o reserva do Sócrates, que era o Renato, do São Paulo. Renato Morungaba, maldosamente apelidado de Renato Pé Murcho. Ele não gosta dessa história e com razão. Ele era um jogador de muita qualidade para ser lembrado só por isso, né? Então, ele acomodaria talvez ali o Renato nos padrões dele. Eu estou falando num tempo em que o 8 não era segundo volante. O 8 era meia-direita. Né? A entrada do Batista significaria a entrada de um volante. Volante também que sabia jogar, mas que para os padrões do Tele ele não conceberia, até porque não tinha acontecido ainda. Toda essa discussão entre futebol arte e futebol força veio depois que a Itália ganha. Sim. Até ali era todo mundo futebol arte, todo mundo fechava com o Tele. Essa nossa observação para um futebol tão bonito e essa visão de jogo do Tele, eu imagino que sim, mas será que tem alguma relação com o que aconteceu 8 anos antes, lá na Alemanha, quando a Holanda simplesmente colocou aquele carrossel fantástico para jogar? Mais do que a Holanda como referência, nós tínhamos o próprio Brasil como referência, né? O Brasil de 70. Então, havia uma ânsia por uma retomada. A gente vinha de 2 Copas muito burocráticas para os padrões brasileiros. 74 foi uma decepção e 78 também, até em termos táticos. O Cláudio Coutinho trouxe aqueles conceitos de ponto futuro, overlapping. Jogador multifunção. E na época isso não era bem aceito, né? Para nós o futebol era um jogo simples em que você jogava a bola do craque, e nós tínhamos muitos craques ainda. Claro que a Holanda trouxe essa coisa de que é possível, porque o nosso conceito de europeu era o jogo duro, tático, truculento, não se pensava em europeus tratando a bola bem. E a Holanda mostrou isso em 74. Né? Então, acho que ela estava aí num contexto, mas a referência mesmo era o próprio futebol brasileiro, a retomada de 70. Acho que é por isso que 82 é visto com carinho, porque foi a retomada... Foi a seleção que mais perto chegou daquele timaço. Até ali, sim. Até ali, Dos nossos, claro. Porque depois de 82, 86, 90, uma lástima. 94, ganhamos, mas ganhamos daquela maneira. Sentindo falta de um futebol mais Sentindo falta de sermos brasileiros. 98
2002 você ainda tem muito craque resolvendo, né? Sim. Você pensar em Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, atrás Cafu e Roberto Carlos, todo mundo junto, ganhando todos os jogos. Acho que foi uma coisa também próxima disso. Foi mais do que 94, talvez um pouco menos que 82, mas não se sentia tanto essa falta. Eu acho que o embate mesmo é com 94, que ali deu certo e a gente não ficou tão satisfeito, né? Não saímos disso. E aí, depois de Vegas, o que acontece em Vegas fica em uma Vegas. grande e aqui bagunça, Nossa, né? e de lá para cá Ali não deu mais nada. E é um desperdício, que ali tinha potencial, né? Muito. Jogadores com potencial. 2006, que foi Vegas, eu tenho uma opinião que no papel é incrível. Né? Tanto que hoje você vê um monte de meme de gente de 14 anos botando o time de 2006 e falando isso sim é que era futebol. Né? Que eles não viveram porque não viram a decepção que a gente teve. Mas se você pegar 2006, Cafu já estava veterano num final de carreira, já não era mais Cafu. Roberto Carlos na outra ponta, a mesma coisa. Ronaldo, já no final de carreira, já não era mais Ronaldo. Você tinha um esquema desajeitado, onde o Parreira tentou fazer um quadrado, mas aí pro Ronaldo ficar na área, o Adriano, que era o centroavante, tinha que jogar mais aberto, fora da área onde ele não rendia. E a estrela, quem a gente apostava tudo que ia resolver a Copa, que era o Ronaldinho Gaúcho, flopou. Não fez a Copa. Então, parece, no papel, você bota esse time, parece incrível. Mas você tinha muita gente já em final de carreira, muita gente já não era mais para ser titular. E o objetivo não era o jogo, não era o grupo, era o meu prêmio, era o meu recorde, a minha marcação. Essa coisa do futebol moderno, realmente, não dá para os caras terem a mesma relação com a Copa do Mundo que tinha a turma lá de 50 que estava fazendo a viagem da vida deles, né? Os atuais estão jogando no mesmo estádio que eles jogam toda hora. Tem muitos jogando na Alemanha, como jogam na Espanha. Perde um pouco do seu primeiro, sentido. isso aí você já não tem a mesma mobilização. Essa questão de estar em fim de carreira é que quando dá errado todo mundo lembra, né? 62, por exemplo, estava todo mundo em fim de carreira e foi bicampeão do mundo. Sim. Então, insistiu-se e deu certo. 86 também o Tele insistiu, puxou um pouco mais ali, foi muito fiel à turma de 82, talvez tenha perdido a oportunidade de renovar e usar outros jogadores, como o Renato Gaúcho, que ele corta por indisciplina, e aí também perde o Leandro, né? Ele já corta o Renato e depois o Oscar não. O Leandro. O Leandro. Não, o Leandro se autocortou, porque Renato e Leandro se atrasaram na volta da concentração e o Tele só ia punir o Renato. E o Leandro fala, não, eu estava junto com ele, se o senhor não está levando ele, eu também não estou indo. Isso em cima da hora, assim, o avião embarca, a placar tinha uma foto do Sócrates com o lugar dele vazio ao lado, era o lugar do Leandro, foi de surpresa o negócio. O Josimar é convocado depois, ele vai para lá e depois vira titular, porque o Edson Boaro, ele se machuca no jogo contra a Espanha. Aí o Josimar, de nem convocado, ele passa a ser o titular e faz 2 golaços naquela Copa do Mundo, chutando de longe. Né? Tem uma revista, acho que na Suécia, que tem o nome dele. Josimar. Josimar virou um símbolo. São coisas que acontecem, né, numa Copa do Mundo. Nossa Senhora, que doideira. É loucura isso. O cara ia ficar em casa e daqui a pouco ele está fazendo os gols. Do Leandro, eu lembro que até acho que o Zico vai na casa dele, tentar pegar ele, né? Convencer ele pro. Tem uma mobilização ali que também foi muito em cima da hora, foi em cima do embarque que souberam que ele não ia. Então, foi um fato. Não teve o Renato foi sabido antes e ele foi em cima Renato, você sabia que o Leandro não embarcou, você soube na hora. Tá faltando um aqui. Não, o Leandro não Começaram a contar e faltou um. Maravilhoso. Foi bem nessa história do corte, e pegando a personagem, Renato Gaúcho, ele perdeu a Copa da vida dele? Até porque ele não teve outra chance, né? Em 90 também o Lazzaroni não o utiliza. O Lazzaroni é muito fiel àquele time que ganhou a Copa América de 89. Aí contra a Argentina, o jogo está acabando, a vaca está indo para o brejo, o Lazzaroni bate no joelho do Renato e fala, entra aí e resolve tudo. É assim que se faz. Né? Foi uma pena mesmo. O Renato foi um excepcional jogador. Ultimamente teve essa brincadeira do DVD, né? Ele fala para os jogadores que se não foi melhor que o Cristiano Ronaldo, pior também não foi. Isso pode parecer um exagero, porque a gente sabe o que é o Cristiano Ronaldo. Mas o Renato não merece ser visto como uma piada. O
Renato foi um grande jogador de futebol. Foi o último dos pontas, ponta mesmo. Não estou falando de meia jogando pela direita, estou falando de ponta. Jogador que ataca pela direita, que faz a jogada de linha de fundo. Os lances e o gol até, ou os gols, eu não me lembro, contra o Hamburgo na final do Mundial de 83, é um negócio que o zagueiro deve estar até hoje para desentortar aquela coluna. Teve um dia de Garrincha ali. Teve uma noite, dia ou noite, dependendo de onde você viu o jogo, de Garrincha. Ele tinha porte físico, ele tinha força. Era forte. Ele tinha físico de zagueiro jogando de ponta. Ele tinha o físico de quem batia nele, né? Que deveria ter a função de barrá-lo. Então foi um grandíssimo jogador. E realmente, para 86, né? 82 não dava tempo, porque ele aparece no segundo semestre, depois da Copa do Mundo. Parece muito bem já no Grêmio. Mas 86 era é a mesma história, então, a dele, do Renato, é a mesma história em relação a 90 e o Neto. Pô, por que você não levou o Neto? Porque ele só brilhou no segundo semestre. Na verdade, realmente, o grande brilho do Neto foi no segundo semestre. Mas o que ele tinha feito no primeiro, num campeonato paulista, que o Corinthians não vai para a final, já seria suficiente para ele ter um lugar naquela convocação. Que a gente vivia um período de muita carência de craques. É só você ver a lista de quem foi para a Copa de 90, que você vai perceber que tinha lugar para o Neto. Não vou ser indelicado aqui de citar os nomes, ou até posso citar o Bismarck, por exemplo, que o próprio Neto sempre fala, né? Como Mas um exemplo a de um história lugar. do Bismarck, para mim, lembrando, eu lá, torcedor com 11, 12 anos, é porque é o Bismarck. E a gente volta para essa questão de novo, de criar limites e barreiras por questão desse bairrismo tosco que... E porque a gente também estava acompanhando aquilo de São Paulo, né? Sim. É curioso isso da história das Copas. Por exemplo, o Nelson Motta, que é um grande crítico musical, entre outras coisas, que escreveu um livro sobre a Copa de 82, ele trata o Valdir Pérez, que era o goleiro de 82, de uma maneira que o Valdir Pérez não merece. Hoje o mundo está globalizado, né? Mas a distância entre São Paulo e Rio nos anos 70, 80 ainda era grande, de informação, de imagens. Então, assim como o Nelson Motta trata cariocamente o Valdir Pérez como um goleiro menor do que ele foi, nós, em São Paulo, e eu me incluo, também tratávamos paulistamente, por exemplo, o Paulo César Caju, como um jogador, um cracaço que ele era, mas nós tratávamos por preconceito aqui também de uma maneira que ele não merecia. O próprio Zico só se livra do estigma de jogador de Maracanã. O paulista adorava falar que o Zico era jogador de Maracanã. Até o dia em que, em 82, antes da Copa, portanto muito perto da Copa, coisa de março, abril, até o dia em que ele ganha um jogo difícil para o Flamengo contra o Guarani, em Campinas, na semifinal do Brasileiro. Acho que foi 3-2, o Guarani do Careca e do Jorge Mendonça, que era o artilheiro do Brasil, e que foi esquecido pelo Tele, porque o Tele parece que teve problemas com o Jorge Mendonça no Palmeiras. Outro esquecido foi o Leão. Tinha um comercial da Mitsubishi, o Leão e o Jorge Mendonça olhando para a câmera. Nossa, que maldade! Lembra? Eles falavam, eu não vou para a Espanha, mas eu vou ver a Copa no Mitsubishi. Então era o Leão, o Jorge Mendonça, os esquecidos do Tele, né? Então o Zico só adquiriu esse respeito contra esse bairrismo, que era de parte a parte, muito perto da Copa. Eram outros tempos, né, gente? A coisa não era fácil como é agora aí, que a gente está gravando, podcast, entra na hora que quer. Tá tudo certo. Não era assim, você não via tanto jogo, não tinha tanta transmissão de jogo, não tinha tanto tempo, você não via na hora que você queria. Eu vinha da escola correndo para ver os gols no Globo Esporte, senão eu nunca mais via gol. Hoje você manda o gol por WhatsApp, para o seu amigo de grupo de WhatsApp. Então o mundo era outro. E aí as pessoas também eram outras, as cabeças eram outras e os conceitos eram outros. O bairrismo fazia parte disso. E bairrismo é de parte a parte. É uma parte mais folclórica, então. Tem um folclore nessa... É outro mundo, é outro jeito de viver. De ver o mundo. Aproveitando o bairrismo, vamos pegar um episódio onde o bairrismo foi ímpar, que é a primeira Copa do Mundo, 1930. Né? Primeiro que o grande torneio de futebol da época era a Olimpíada. Sim. E aí a FIFA cria, porque a FIFA trata com o COB, aquela coisa, e nasce a Copa do Mundo, ela vem para o Uruguai, porque o Uruguai era indiscutivelmente a melhor seleção que tinha na época.
E aí, na hora de formar a seleção brasileira, a gente perde praticamente metade do elenco, porque é o elenco paulista e tem uma treta entre Rio e São Paulo. Como é que é essa história? Na verdade, os paulistas queriam representatividade na comissão técnica, coisa da qual os cariocas não abriam mão, né? Então, aí São Paulo não cedeu seus jogadores. E entre eles, alguns muito importantes, que nem o Friedenreich, que era o Pelé dos anos 10, né? Fora outros craques da época que ninguém vai saber, mas, enfim, reforçaria muito. E aí, então, o Brasil vai para a Copa com um selecionado de cariocas e de jogadores do estado do Rio, que na época não era a mesma coisa, né? Antes da fusão. A Guanabara era uma cidade-estado, era a cidade do Rio de Janeiro. Tá. Niterói, Campos, isso aí era o estado do Rio, que já existia, antes da fusão, que só teve lá em 75, né? Então era uma seleção de cariocas e de pessoas, jogadores do estado do Rio, Americano de Campos, aqueles clubes do interior. E, claro, uma seleção mais enfraquecida. É curioso também notar a cobertura da imprensa paulista, né? Super. Ou ignora ou chega a torcer contra, né? Como um selecionado representando o Brasil, um selecionado de cariocas representando o Brasil, que é uma coisa que a gente demora para superar, porque na Copa de 34 a briga era outra, eram amadoristas contra profissionalistas. Então o Brasil também não vai com o melhor, vai praticamente só com o time do Botafogo, né? Enxertado ali. 38 é a primeira Copa que você tem paz, que você consegue mandar uma seleção próxima de brasileira, no sentido de que era Rio e São Paulo, né? Então essas primeiras Copas realmente tiveram esse problema, o Brasil foi representado aquém do que poderia, né? Não por acaso é logo eliminado em 30. Sim, em 30 a gente jogava com Iugoslávia e Bolívia. Se ganhasse os dois jogos, já ia para a semifinal contra o Uruguai. E como perdeu o primeiro, nem adiantava ganhar da Bolívia, como de fato goleou a Bolívia, porque a Iugoslávia passou por Brasil e Bolívia. Exato. Então já era ela classificada, né? Celso, eu tenho 3 nomes dos anos 30. Um deles, quem me contava, era o meu avô, Dr. Eriks, santista de todas as conquistas. Também foi um entusiasta das estatísticas. Legal. Tanto que ele tem uma história com relação ao milésimo gol do Pelé. E ele contava muito de um nome, Dos Santos, que, se eu não me engano, era ou Feitiço ou Araquém Patusca. Os dois excepcionais. E junto deles, desses nomes, a gente pôde apurar Leônidas da Silva, e tem mais um que ficou de fora. Talvez o Friedenreich. Friedenreich, lógico. Perdão. O Débio. E esses 3 nomes, eles não jogam 30, e eles estavam, vamos dizer assim, voando, eram os grandes nomes, os grandes goleadores, e aí a gente perde a Copa, ou deixamos de ter uma melhora. Explica um pouco, conta um pouco dessa história. Desses todos, o Araquém vai para a Copa. Mas ele vai inscrito como jogador do Flamengo. Isso. Ele nunca na vida jogou no Flamengo, mas na lista está lá Araquém Flamengo. Uma questão política, né? Os demais, o Friedenreich já era um veterano, né? Ele era de 1892. Em 30 ele já tinha 38 anos, né? Então ele já era um veterano, mas claro, estaria na lista. Aliás, em pesquisas dos jornais, nas fases anteriores, tem lá a escalação ou a convocação inicial, e tem muitos paulistas, o Friedenreich está presente. O Feitiço era um senhor artilheiro, né? Um artilheiro dos gols de bico, artilheiro, fazia gol de tudo que jeito, a bola caía. Então são nomes que fazem falta. O Leônidas ainda não dava, porque o Leônidas é de 13, ele era um garoto de 17 anos. Ele vai em 34 e vai em 38, aí se consagra artilheiro em 38, né? Agora, é uma pena que, por exemplo, o Friedenreich nunca tenha jogado uma Copa do Mundo. Embora, na época, a Copa do Mundo não tivesse a dimensão que tomou depois. O Friedenreich não jogou Copa do Mundo, mas ele foi muito importante, por exemplo, na conquista do Sul-Americano de 1919, que foi no Brasil, que foi a primeira grande conquista brasileira. E teve, pelo menos para nós brasileiros, o peso de uma Copa do Mundo, uma mobilização, se falou muito, a chuteira ficou exposta na vitrine do Mapping, ele teve uma mobilização em função daquele sul-americano, né? Mas a gente vai ficando mais velho e vai percebendo, por exemplo, a questão dos campeonatos estaduais hoje. Eles não têm o peso que tiveram, mas
Nós somos testemunhas de grandes campeonatos estaduais que mobilizavam as pessoas. Aos olhos de quem vê hoje, fala, mas é um paulistinha, um carioquinha, um mineirinho. Mas você está vendo com olhos de hoje. Atuais, claro. Eu, como torcedor da Lusa, cara, um paulista para mim é néctar. Então, e teve grandes paulistas, né, decisões de paulista. A própria Portuguesa disputou lá em 73, o último título que o Pelé disputou aqui. Foi dividido por erro do juiz na hora de contar pênaltis. O Português, 2 anos depois, jogou a final do Paulista com o São Paulo, em 75. Eram coisas que valiam um semestre, valia metade do ano. E as pessoas, às vezes, perdem um pouco a noção disso. Então, embora o Friedenreich e companhia não tenham jogado a Copa do Mundo, mas o Friedenreich especificamente teve a oportunidade, fez o gol da vitória do Brasil no campeonato de 1919. Isso rendeu a primeira música ligada a futebol, que é o chorinho 1-0 do Pixinguinha, né? Que depois ganhou letra, né? Começaram o futebol, pois é. Anos depois colocaram a letra na música. Então tem todo um contexto aí que ajuda a amenizar um pouco essa questão, né? A gente é um olhar um pouco anacrônico. A gente olha as coisas como se o mundo sempre fosse do jeito que a gente conhece hoje. E não é bem assim. Com certeza. O Friedenreich, inclusive, esse título foi muito importante porque o Brasil, nos anos 20, o Brasil ele apanhava de Argentina, de Uruguai. A gente era a terceira força, assim. Né? Tanto que o título, na hora que ele foi, como você colocou, ele é muito comemorado. E durante anos, o Brasil só tem Copa América, ganha em casa. 19, 22, 49, 89. Foi ganhar uma fora já com o Ronaldo Fenômeno. Na Bolívia, 97. Até porque o Brasil, na medida em que ganhou Copas do Mundo, ele passou a dar menos importância também para o título sul-americano. Né? Claro. Mas é uma competição importante, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, não tinha Copa do Mundo, mas continuava o Campeonato Sul-Americano, porque nós não estávamos aqui envolvidos no conflito. Então, você teve, nos anos 40, toda uma geração que não teve oportunidade de jogar a Copa do Mundo, jogou o Campeonato Sul-Americano, que hoje é a Copa América. Né? 78. O Coutinho, ele substitui o Brandão. O Brandão era o técnico do Brasil. E o Brandão estava fazendo uma campanha bem consistente com a seleção. O padrão era outro, né? Para você ter uma ideia, ele cai, ele é avisado que não é mais o técnico, no avião, depois do empate com a Colômbia, fora de casa. Para a época era um absurdo empatar com a Colômbia 0-0, como empatou fora de casa. Hoje é um resultado hoje perfeitamente normal. Hoje... E aí o Coutinho vem e ele começa a armar, mas vendo pelo papel e o que eu vi de pesquisa, dava a impressão que o time do Brandão era um time um pouco mais ofensivo, era um time um pouco mais, né, Rivelino, teve uma hora que ele montou lá Rivelino, Zico, e aí a hora que o Coutinho assume, a coisa, ele dá uma... Ele começa a jogar de uma maneira um pouco mais fechada, vem o Chicão para fazer o meio de campo. Foi meio isso mesmo? Teve uma mudança assim ou não? O Zico costuma falar que o Coutinho evoluiu muito, né, como técnico de futebol. Inclusive o Coutinho morre em 81, praticando pesca submarina, né, no Rio de Janeiro, ali perto das Ilhas Cagarras. O Zico fala que ele morre no melhor momento dele, no melhor momento como técnico. Ali o Coutinho estava pronto, estava maduro. Em 78, não. Em 78, ele tenta trazer de uma vez só todas aquelas ideias de uma vez. Ele era adepto do teste de Cooper, da questão da preparação física, de jogar sem lateral, ou improvisar, por exemplo, o Edinho, que era zagueiro na lateral. A convocação dele traz muito essas coisas que quebravam aqueles padrões do futebol brasileiro, né? Então, fica todo mundo muito assustado. E isso não dá certo na Copa da Argentina. Não sei se a gente pode chamar de um futebol mais defensivo, mas claramente mais burocrático. O jogo não fluía. O jogo do Brasil não fluía. Uma situação muito parecida até com a atual. E talvez o Coutinho não estivesse mesmo maduro naquele momento. O técnico para a Copa de 78, pelos serviços prestados, seria o Rubens Minelli, que era o tricampeão brasileiro. Era o cara da onda. 75, 76 com o Inter, 77 com o São Paulo. E o Minelli trazia uma coisa interessante, que ele conseguia unir naquele Inter a habilidade do futebol brasileiro com a seriedade tática do futebol europeu. Aquele Inter era muito tático e não abria mão de talentos, como o Falcão, como o Batista. Então foi uma pena. Naquele momento, talvez o Coutinho fosse o cara certo no momento errado. Sim.
né? Depois ele evoluiu bastante em termos, inclusive, de comunicação, né? Houve muitos problemas de comunicação. Ele era um cara muito culto, falava inglês numa época em que nenhum técnico da seleção antes dele, pelo que eu tenho lembrança, falava inglês, se comunicava muito bem, mas eram ideias muito avançadas para aquele momento, né? Ele foi lido como um professor pardal? Foi, direto. Teve a coisa do bairrismo dos paulistas também, De novo? contra um carioca que, enfim, era muito mais ligado à preparação física, né? Ele já estava lá na Copa de 70 com o Parreira, nunca tinha jogado futebol. Alguns veículos europeus confundiam o Coutinho com o Coutinho do Pelé, de Pelé e Coutinho, né, no primeiro momento. Era mesmo um desconhecido ou não tão conhecido, né, um nome tão... Uma pergunta, você falou, ele era um desconhecido, quase um aventureiro, não sendo. Dá para fazer uma ponte nessa aventura que foi colocar o Coutinho, pegando o gancho para 90, com o Lazzaroni? Dá. Eu acho que os dois tiveram o privilégio, e isso é inegável, o bairrismo Zapati. O Rio era o centro, né? A CBD sempre foi no Rio, CBF. Então, você se dá bem no futebol carioca, te abria portas. Isso aconteceu com o Coutinho, aconteceu com o Lazzaroni. Tem um paralelo aí, até com o próprio Parreira, né? Era mais fácil entrar na seleção brasileira pela porta do Rio. Claro que há exceções, mas como prática, era isso aí. Na prática, era isso. Trabalhando no Rio de Janeiro, você estava mais perto da seleção, que foi uma coisa que o Tele quebrou também, né? Inclusive em termos de comissão técnica, médico. O doutor Lídio Toledo é substituído pelo Neylor Lasmar, né? Pai do atual Rodrigo Lasmar. Então tinha isso, sim, isso pesou muito na escolha do Coutinho. Ele era competentíssimo, depois mostrou-se mais competente ainda naquele Super Flamengo, que ganhou muitos títulos, né? Ele era o técnico para o Flamengo campeão do mundo? Não, ele já era o Carpegiani, mas era todo um trabalho dele. Mas era o time dele que o Carpegiani assumiu. O Carpegiani, ele era até a final da Libertadores, ele era lateral. Ele era volante. Volante, isso. Ele tinha encerrado a carreira. Ali entre 77 e 78, joga um pouquinho mais, mas é ali que ele encerra a carreira. Ele era um ex-jogador, né? Ele era companheiro daqueles que ele liderou nas campanhas da Libertadores e do Mundial, porque antigamente era em sequência, né? Libertadores novembro, Mundial dezembro, o Flamengo ganhou tudo ali, enfileirou títulos. Ele mas era o time do Coutinho, né? O time que vinha lá desde 78, do gol do Rondinelli contra o Vasco, campeão brasileiro de 80. A base daquele time foi o Coutinho que desenvolveu. Ainda no Coutinho, com o Coutinho, a gente traz aqui uma fala do TJ que assim, ele foi mexendo, inventando, criando. Como é que foi ler essas inovações em meio? Você está em 78 e aí você tem um caminhão de lesões e uma delas é a do Rivellino. Como é que a gente consolidou, consertou e fez um Mundial matematicamente proveitoso, digamos assim? Ele tinha boas opções, né? Tanto que naquela Copa o Zico era reserva do Jorge Mendonça. Então, ele tinha boas opções para mexer e às vezes era até acusado por não mexer tanto como poderia ter mexido. Não faltavam opções. O time era muito consistente atrás, né? O Leão era um goleiro histórico. A zaga com Oscar e Amaral, a gente achava que era a zaga para mais 3 Copas do Mundo, e só não foi porque o Amaral depois teve problemas no joelho. Tinha outras boas opções, como o Edinho. Agora, lá na frente, os gols areavam, precisou do Reinaldo, depois precisou do Roberto Dinamite para salvar a pátria, depois precisou de gols porque a Argentina, jogando depois e sabendo quantos gols tinha que fazer no Peru, acabou fazendo aqueles gols. Aí deu espaço para o Coutinho se autoproclamar campeão moral. O Rivellino já era um jogador, para a época, com uma idade avançada. Hoje não. Hoje era uma Copa que ele estava com 32 para 33 anos. Mas para a época era uma idade já era avançada. veterano. A gente já considerava o Rivellino veterano, ele mesmo considera. Ele participa só do primeiro e do último jogos, né? Ele só volta na decisão de
de terceiro lugar. E foram problemas que foram superados durante a campanha. A Copa te exige isso. Acho que ele até acabou se saindo bem ali. Mas foi uma pena, porque o futebol mostrado era um futebol muito tecnocrata, como a gente dizia à época, burocrático mesmo. Porque o nosso referencial ainda era 70. 74 foi visto como uma exceção e 78 como a segunda exceção, o que já começava a preocupar. Por isso que para 82 se tentou aquela guinada, aquela arejada, né? E acho que o Tele foi muito importante nisso. Para 78 a gente tinha um pessoal mais técnico que acabou não indo, né? O próprio Carpegiani, ele era um bom volante que sabia sair jogando, tocava a bola. Você já tinha o Júnior na lateral esquerda, que era moleque, mas já jogava. Então o Coutinho também, além de algumas opções, algumas pessoas foram ficando, né? Nas opções dele. Eu acho que o mais sentido, assim, olhando 40 e tantos anos depois, é ver o Chicão jogando de titular e o Falcão nem convocado. Pois é. Primeiro que o Falcão tinha uma questão que o Falcão nunca deixou claro, e agora não vai deixar mesmo, porque o Coutinho faleceu, e ele não acha decente tocar nesse assunto, mas tinha uma questão que também passava pelo comportamento ideológico, político, tudo isso influenciou. Afinal de contas, o Coutinho ele é da turma da caserna, capitão, não é? Né? Capitão Cláudio Coutinho. E ele depois teve lá uma gota d'água numa convocação num jogo que o Falcão foi substituído, enfim, ele não leva o Falcão. O Chicão acabou até sendo útil, porque naquele jogo contra a Argentina precisava de um Chicão. Exatamente. É um ponto. Imagina um time formado por tantos jogadores e Chicão e Chulapa. Talvez um Chicão em 82 também tivesse colaborado com a gente. Difícil era convencer o Tele a abrir mão, a dar a camisa do Falcão para o Chicão. O Tele não faria isso nunca. Né? Em 78 o Chicão acabou sendo útil. O Chicão não era só esse brucutu, ele também sabia desenvolver jogo, mas claro, a primeira função dele era marcar. Sim. Então, quando você vê 40 anos depois uma lista dessa com o nome do Chicão no lugar do Falcão, a gente estranha. Mas tem todo um contexto. Todo contexto. Né? Então, um contexto que era contra o Falcão, por questão de simpatia pessoal do técnico, e a favor do Chicão. Era uma Copa da Argentina. Acho que se entende. Quem viu o Chicão jogar sabe que ele foi além de um brucutu. Ele era bom de bola. Era um bom jogador. Era um jogador que segurava ali o meio-campo para você. E depois que os volantes passaram a ser valorizados, como são hoje em dia, essa função, o Chicão hoje seria ainda mais valorizado. Ele era um jogador duro no meio de uma geração de craques, né? Então talvez isso tenha contribuído para que ele tenha sido menos entendido. Valorizado, né? Menos valorizado. Vamos avançar para outra Copa onde a gente perdeu uma galera, que é 98. 98 a gente começa um ciclo campeão, né? 24 anos depois, é tetra, não sei o quê. A base é a mesma, né? 2 volantes, Dunga. Os laterais a gente troca de Jorginho para Leandro para Roberto Carlos e Cafu. Mas é a mesma proposta, é o mesmo tipo de jogo, é o mesmo tipo de ataque, né? A mesma mentalidade, né? O Zagallo era o coordenador técnico do Parreira e assume. Quando a gente está chegando lá, a gente tem a infelicidade do Juninho Paulista, que quebra a perna, e a gente tem o Djalminha, que acaba ficando esquecido e tal, e a gente vai com o meio de campo ali, com o Leonardo, com o Giovani, acaba ficando no banco. Nossa. Faltou um pouco de molho naquele meio do campo, de 98? O Giovani, o Zagallo dá a camisa dele para ele na estreia, né? O Giovani começa não com camisa 10 e faixa, mas com camisa 10. E aí ele não rende, desenvolve. Né? Não desenvolve. Ele sempre foi um jogador tímido, né? A seleção brasileira tem esses tímidos, né? Ademir da Guia, Dirceu Lopes, gente que merecia, mas que na hora H falta ali ou da parte do próprio jogador, ou de uma sorte também de ganhar a confiança de alguém. O fato é que não rolou. Agora, o futebol desenvolvido em 98, até a final com a França, era perfeitamente aceitável, era para ser a Copa do Ronaldo Fenômeno. Acho que o que marcou mesmo foi aquele episódio, né, da convulsão. Aquilo teria mexido demais com o time. Eu concordo que o Djalminha podia estar lá, mas era uma época também que você tinha muitas opções, né? Também não...
É o caso de olhar a lista de convocados e falar, vai tirar quem? Não era uma lista tão contestada assim, estava todo mundo meio fechado com aqueles jogadores. E acontece aquele episódio na véspera do jogo com a França, no dia do jogo com a França, na hora do jogo com a França, e surpreendeu todo mundo. Acho que aquilo abalou. É um dos muito. grandes mistérios contemporâneos Eu não sei. da nossa seleção. Acho que com o tempo o mistério foi sendo mais diluído, né? Hoje a gente sabe que teve uma convulsão ali, tudo que envolveu o Ronaldo, ele estava muito carregado psicologicamente, e talvez o jeito como foi conduzido, primeiro com a escalação do Edmundo, depois com a escalação do Ronaldo, o que aconteceu entre a decisão do Zagallo de escalar ou não, o doutor Lídio, o próprio Ronaldo falando eu quero jogar. A gente vai descobrindo detalhes, mas eu acho que não foi tão misterioso assim. O rapaz teve uma carga mental muito forte, né? Você traz essa carga e essa pressão, tudo. Teria sido inteligente suavizar essa pressão, por exemplo, levando um camisa 11, marrento, colocar ele ali, vai filhão, você vai brilhar, mas deixa que o pai resolve. Você acha que o Romário teria feito uma diferença para essa Copa? Teve a polêmica, porque o Romário garante que quem o cortou foi o Zico, né? O Zico se defende. Teve a questão da contusão lá, o Romário acha que aquela contusão, ele merecia ter ficado um pouco mais ali. Para voltar na segunda fase, né? Eu acho que numa lista de 23 cabe um cara desse. Mas tem o efeito colateral da presença do Romário também, né? E o Filipão toca nisso em 2002, quando ele quer formar uma família. Ele vê que não dá para fazer essa família com o Romário, ele banca a aposta e ganha. Ele é penta sem o Romário. Mas tinha uma grita em cima da convocação do Romário em 2002. Sim. Né? Em 98 seria isso. O nosso sonho era a dupla Rorô, né? Ronaldo e Romário. Mas aí, infelizmente, não deu certo. O Romário fala que o Zico colaborou muito para isso, né? O Zico estava muito próximo do Zagallo. O Zagallo está para cair antes da Copa do Mundo. Vocês vão ter que me engolir! Em vez de derrubar o Zagallo, o Ricardo Teixeira chama o Zico para ser uma espécie de chefe subalterno do Zagallo, né? Era o auxiliar, mas que, na verdade, estaria acima na hierarquia num primeiro momento. Não ficou muito bem explicada aquela história. Mas é aí que o Romário acaba perdendo espaço. É uma opção, né? Você tem que levar 23, tem que fechar um tipo de trabalho. O Zagallo não morria de amores também pelo Romário. Sim. Em 94, Barreira e Zagallo só cedem chamar o Romário na última hora, quando ele salva a pátria lá contra o Uruguai, nas eliminatórias. Depois o Romário é muito importante na Copa de 94, na conquista do Tetra. Então, desses dois lados, eles devem ter pesado na balança, né? Entre o Romário, que alivia a pressão no Ronaldo ou no time inteiro, e entre o Romário, que pode causar outro tipo de problema para o relacionamento, o que pesou mais? Me parece que pesou mais a percepção negativa da presença do Romário. Acho que também deve ter um aspecto do Zico, porque o Zico joga 86 machucado, né? E ele hoje fala que, hoje ele não iria. Se convocasse ele, ele fala, não tô inteiro, não vou. Será que não pegou um pouco disso, dele lembrar da experiência dele em 86 e aí na hora falar, não vamos levar? Eu acho que se ele lembrasse com a cabeça de 86, aí sim que ele teria levado o Romário. Né? Fácil hoje, com 40, 50, 60, 70 anos, mas em 86 o Zico foi um exemplo as pessoas que cobriram falavam que ele ficava 24 horas por dia querendo jogar aquela Copa e quis o destino que ele entrasse e perdesse o pênalti, né? Pênalti que é um lance que ele mesmo cria pro Branco, descobre o Branco naquele espaço, o Branco sofre o pênalti. Eu acho que aí teve uma percepção, primeiro que não acredito que o Zico tenha sido o único culpado sobre isso. Essa visão do Romário eu acho que é um pouco direta demais. Não é nem do feitio do Zico ser tão vingativo assim. Então acho que tem todo um contexto também. Acabei de lembrar que o Zagallo não morria de amores pelo Romário, né? E ele realmente não estava no melhor da forma física. Acho que é um bom argumento. Se você não está bem, não vai. Não vai, claro. O cara vai querer ir sempre, né? Mas se não dá, não dá. Certo.
Na Copa de 98, ou a partir da Copa de 98, a gente percebe uma relação. 94 tinha um pouco, mas como a gente ganhou, ficou um pouco festivo. Mas na Copa de 98 a gente tem uma relação, ou a partir da Copa de 98, melhor dizendo, uma relação mais próxima e nem sempre tão doce entre a grande imprensa e a questão CBF, seleção, selecionado, jogadores. 98 para você, se eu não me engano, fazendo umas contas de cabeça aqui, é a primeira Copa ou a segunda Copa que você vai cobrir. Como é que é essa relação e como é que você, como jornalista, lida com essa relação? Eu cobri muito de longe, né? Que eu fiquei aqui na redação da Placar, cuidando da redação, enquanto eu tinha uma equipe lá. Mas nós tínhamos alguns problemas. A revista, por exemplo, tinha mudado para futebol, sexo e rock and roll. Então, em nome de uma foto que a gente deu do Ronaldo saindo de um certo estabelecimento noturno que ele não queria, ele simplesmente não falou com a Placar durante a Copa inteira. Isso foi um problema. Acho que nem valeu esse custo-benefício. Era melhor não ter publicado aquela foto, porque aquela foi a Copa do Ronaldo, né? Em 98, o Ronaldo era o rosto mais conhecido do mundo na frente, ou junto com o Papa, não lembro, que teve uma pesquisa. Ele era a cara daquela Copa. Então, acho que não foi um bom negócio. E essas relações tensas, elas têm sido muito constantes, né? Cada vez mais constantes. Depois ia piorar com o Dunga de técnico, então a coisa virou de vez, que o Dunga já carregava problemas com a imprensa desde o tempo que era jogador. Ele Ele carregou a era Dunga nas costas. Não perdoava, né? Essa questão da era Dunga. Então tinha coisas até pessoais. E hoje eu acho que de lá para cá, aí ficou pasteurizado de vez, né? Aí praticamente... Primeiro que tem essa coisa de restringir a quem tem os direitos sobre o evento. Né? Então a pergunta é do repórter, no gramado é quem tem direito de transmissão dos eventos. Então já restringe. O acesso aos jogadores hoje, limitado a coletivas, zona mista. Então, aquilo que o cara está falando para você, está falando para todo mundo. Não tem uma proximidade. Então, essa proximidade também não sou 100% a favor da proximidade, porque proximidade demais também causa problemas, né? O jornalista sai para beber com o jogador de futebol, o dia que ele tiver alguma coisa para falar do jogador, ele também está impedido porque é amigo do cara. Tem um jornalista que cobre cultura, mora lá no Rio, que ele fala, eu sou muito amigo de uma determinada banda. A partir do momento que eu comecei a ter essa relação com essa banda, eu não escrevo mais sobre a banda. Ele se comprometeu a essa posição. Ele se vê impedido como um juiz, se vê impedido de julgar certas questões. Exatamente. Por ter uma proximidade. Se ele pode se dar esse luxo, ótimo. É que nem sempre dá para a gente ficar escolhendo pauta. Né? E no caso do futebol, isso tudo é cíclico. Quando cobri o Corinthians campeão do mundo no Japão, eu fiquei morrendo de vontade de tirar uma foto junto com o Tite e a taça de campeão mundial. Mas eu não posso fazer isso, porque eu sei que o Tite não vai morrer técnico do Corinthians. E acertei, porque hoje ele é técnico do Flamengo, ele foi técnico da seleção. Né? De repente o cara pode virar para mim e falar assim, você estava lá aquele dia, tirou foto comigo, falar isso até publicamente. Então, você sempre tem muito cuidado com isso. Muito legal. É uma coisa que o jornalismo hoje apanha tanto, né? A gente vem numa coisa que as pessoas pararam de entender qual é a função do jornalismo, né? Essa coisa ficou meio nebulosa. E só vai piorar, porque as pessoas acham que jornalismo é rede social, né? Isso. Você curte o que você gosta, ouvir você comentários. bloqueia, ouvir comentários. Ouvir comentários. Né? Então, e não é assim. Muita gente, eu costumo até dizer que eu tenho mais problema com a torcida do Corinthians do que com as outras, porque a torcida do Corinthians acha que eu tenho que ser advogado de todas as causas do Corinthians. Tem que comprar. Né? Nenhum gol é impedido, nenhum pênalti deixa de ser pênalti. A questão do estádio, como foi construído, eu tenho que estar a favor. E não é assim, eu não sou advogado de ninguém. Eu sou um jornalista no exercício da minha função e que não escondo a minha predileção, até para as pessoas terem o direito de saber se elas querem ou não ouvir o que eu tenho a dizer. Só que os parâmetros estão mudando muito, né? Os parâmetros mais recentes, as pessoas estão confundindo muito a questão do jornalismo e do partidarismo dentro do jornalismo. Virou que tipo grande... de jornalismo você quer?
Virou um grande entretenimento hoje fazer uma cobertura esportiva no tamanho do futebol? Eu não sou contra o entretenimento. O próprio Loucos por Futebol, que você lembrou aqui, era um programa que tinha muito de entretenimento. Mas eu acho que o entretenimento é um meio, não é um fim em si. Eu uso o entretenimento para chamar a atenção para coisas que eu quero falar. O entretenimento, pelo entretenimento, não sei nem se é uma questão de faixa etária, eu já estou meio velho para entender isso, mas eu acho que ele não leva a lugar nenhum e nem me interessa como jornalismo. A gente está falando de uma outra coisa, né? Vamos falar do entretenimento pelo entretenimento? Ótimo. Tem até estudos acadêmicos sobre algo chamado infotenimento, né? Que é a informação e entretenimento aliados. Como eu tenho uma formação de jornalista, eu sempre vou ter preocupação com a informação. Então, o entretenimento pelo entretenimento, para mim, tudo bem, pode fazer parte da minha vida em um momento em que eu queira me divertir, mas eu acho que isso não está no mesmo balaio do jornalismo. Quando a gente fala de jornalismo, a gente está falando de outras coisas mais profundas. Eu tive um professor que ele falava, se você quer escrever bem, escrever falando bem de alguma coisa, vai ser assessor de imprensa. É isso. Assessor de imprensa. E tem lugar para isso, tem lugar para esse cara. Claro. Você é o assessor de imprensa de determinada pessoa, de determinado grupo, e aí você vai lá e vai promover aquilo perfeitamente. Agora, jornalismo é outra coisa. É isso. Relações públicas, a própria assessoria de imprensa que você tem, você resguarda os interesses para quem você está trabalhando. São atuações perfeitamente lícitas. Só não pode misturar as coisas. Exato. Né? Vender jornalismo quando, na verdade, você está fazendo outra coisa. Então, voltando para o campo bola, tenho 2 pontos ainda nesse caminho para 98 e que ainda também envolve a imprensa e a nossa relação com a imprensa, com o futebol e tudo mais. Bronze em 96. E como é que foi receber um e-mail? Provavelmente não tinha WhatsApp naquela época, mas como é que foi alguém chegava assim, alô, Celso, seguinte, Edmundo tá escalado. Como é que foram esses 2 momentos? Porque a gente tem esses 2 momentos como chave. Primeiro, em que terceiro colocado numa Olimpíada sendo eliminado pela Nigéria. Nigéria, quem é a Nigéria? Fez uma boa Copa em 94? Beleza, mas... E em 98 você recebe lá, o Edmundo tá entrando. Como é que você, cobrindo a sua Copa e a mídia de uma forma geral, interpretaram esses 2 movimentos? Esse caso do Edmundo foi uma loucura, né? Porque foi via satélite para todo mundo ver ali o papel ali. Cadê o Ronaldo? Tá o Edmundo, depois volta o Ronaldo. Acho que até mais chocante do que a entrada do Edmundo foi a volta do Ronaldo, porque aí ninguém entendia mais nada e ninguém sabia por quê. E ele estava aéreo no jogo. E eu acho que, só podia estar, né? Porque depois de tudo que aconteceu, e eu acho que ali foi um momento em que a imprensa estava toda lá e deixou escapar, né? Porque ele sai para o hospital, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém voltou, dá o alarme, não chegou. Né? Então, só soubemos depois. O caso do bronze, acho que foi mais chocante pela expectativa que se criou, né? Porque era uma seleção principal disputando a Olimpíada. O Brasil, e mais feio foi depois não ficar para a cerimônia de premiação. Eram pessoas com interesses outros, totalmente contra o espírito olímpico, né? O espírito olímpico não é isso. Então aí foi, mas acho que é uma coisa que impactou menos no nosso trabalho. A questão do Edmundo ou Ronaldo naquele dia deixou todo mundo como barata tonta. A pessoa que estava ouvindo o Galvão Bueno falar, né? Em geral, as pessoas ouviram o Galvão Bueno falando, dando a escalação, depois voltando atrás. Elas estavam tão perdidas quanto os jornalistas, quanto a gente que estava cobrindo. Então foi um negócio difícil de entender e acho que dificilmente vai se repetir. Avançando para outra Copa, agora pegando outra que tem a coisa de tinha que levar, não tinha que levar no momento. 2010, Dunga, e você tinha Menino Ney, você tinha Ganso brilhando no Santos, estourando no Santos, e não levou nenhum dos dois, e aí a gente teve aquele final melancólico controlando e tal. Já não era o primeiro, já não seria uma Copa para levar principalmente o Neymar? O futuro mostrou que sim, né? E mesmo o Ganso, porque a gente era muito, ainda hoje é muito carente de alguém na função do Ganso. O Ganso lembra o futebol de um outro tempo, né? Parece que ele entrou lá naquele seriado do Túnel do Tempo que eu via quando era criança e caiu num futebol moderno, que não se joga mais daquele jeito. Então,
O futuro mostrou que era para levar os dois, mas não é culpa só do Dunga. O próprio futebol é muito conservador nesse aspecto. E eu acho que, inclusive, está perdendo público com isso. Porque ninguém aguenta mais essa chatice de ficar pensando 10 vezes. O próprio Dorival pensa 10 vezes para dar a camisa para o Endrick, depois pensa 10 vezes para dar a camisa para o Estevão, como se a gente tivesse muitas opções fascinantes. Né? A gente não tem. A gente vive Foi o tempo que tivemos tanta gente. É isso. Ah, não, mas vai queimar o garoto, vai queimar o quê? Vai deixar de queimar e a gente vai continuar aguentando esses purgantes de menos do que a gente poderia receber. Isso aqui é um grande negócio, inclusive um negócio de mídia. Isso aqui tem que atrair gente, tem que atrair as novas gerações. Sim. As novas gerações têm muitas opções hoje em dia. Não é mais por exclusão. Na minha época de garoto, você botava qualquer porcaria, a gente assistia porque só tinha aquilo. Hoje não, hoje eles namoram, eles têm acesso ao mundo inteiro, namoram mais cedo do que eu namorava, têm acesso a tudo que acontece no mundo, todo mundo tem aí possibilidade de outras diversões. Futebol nunca enxerga como concorrentes outros tipos de diversão, tem que enxergar outros esportes. O futebol europeu, se você pensar, é um concorrente hoje do futebol brasileiro. Sim. Você já tem gerações que só torcem para time de fora. Não, isso é triste demais, cara. Eu dou aula para um segmento do Fundi 2. Criançadinha de 10 a 14, 15 anos. Eu não vejo camiseta dos times paulistas. É, porque o sonho de todos eles inclusive de quem começa a jogar, é jogar no exterior. Ninguém fala mais que o sonho é jogar aqui. Está certo, o mundo, as fronteiras se ampliaram, mas o futebol nacional tem que criar anticorpos para isso. Tem que resolver, tem que fazer um campeonato decente, uma liga decente, competições decentes, tentar manter os craques aqui. Enfim, tem que se coçar. Senão é um processo sem volta. Existe um conformismo, né? Ah, é assim, o craque vai embora cedo mesmo, a gente perde. E com isso a gente está há décadas já. Só vai piorando, só vai piorando. Tem jogador aí que só fica aqui até o dia que completa 18 anos. Jogador já prometido. E você não vê ninguém se preocupar com isso. São predadores do esporte de futebol. Em vez de uma liga, vão fazer duas. Isso. Aí, ano que vem, vai ser um inferno saber onde está passando o jogo do seu time, a que hora e por que televisão. Isso é muito chato. Né? É só um detalhe que podia ser resolvido. Então tem que ser. Não dizem que o futebol hoje é dinheiro? Então parem de rasgar dinheiro, de jogar dinheiro fora. É isso aí. Essa coisa de saber onde vai passar o jogo do seu time, queria ter esse problema. No seu caso, mas aí. Tá no YouTube, viu, pessoal? Tá lá no YouTube. É. Tem o Netlusa lá que dá uma mão danada. Eu ia te falar do Netlusa, é por onde eu acompanho. É o canal. Dentro dessa questão, a gente também tem olhar para o clube. Afinal de contas, para poder falar de seleção tem que ter clube. Se a gente vai falar de clube, não tem como a gente não falar do Corinthians. Afinal de contas... Nem que não sejamos corintianos. Tá aí o caso Depay que tá mostrando, né? É isso, é rasgar dinheiro. E a cusparada do Neto? Ele vai cuspir. Exatamente, ele vai cuspir no árbitro. Eu sei que hoje ele se arrepende enormemente de tudo isso, mas ele foi lá e cuspiu. Suspensão. Quanto que ele vai fazer falta pro Corinthians naquela campanha? Fez muita falta, até porque o time não era lá essas coisas, né? Ele era o principal jogador. Mas aí é aquelas coisas de Corinthians. Deu um jeito lá com o Wilson Mano, o Diney estava fazendo bastante gol. O Corinthians teve uma sorte que envolve a Portuguesa. Aquele campeonato teve uma fase final. Para ir para a decisão, os times saíam de 2 grupos de 4. E esses grupos de 4 eles foram definidos na última rodada da fase normal, num clássico Palmeiras e Portuguesa. O jogo estava empatado até o fim, estava 0-0. E com aquele resultado, o Palmeiras cairia num grupo com Inter de Limeira, Santo André e Portuguesa. E o Corinthians, que nem estava naquele Palmeiras e Portuguesa envolvido, mas o Corinthians cairia no grupo com São Paulo, Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto.
E a Portuguesa ganha aquele jogo do Palmeiras de 1-0, um gol de cabeça de um zagueiro chamado Vladimir. Uma barba, assim. No finzinho, um dos últimos lances. E com aquele 1-0 da Portuguesa, inverteu. Aí o Corinthians... O Palmeiras foi para a chave do São Paulo, do Guarani e do Botafogo de Ribeirão. E o Corinthians ficou, comparativamente, numa chave mais confortável, com Portuguesa, Inter de Limeira e o Santo André. Apesar da Portuguesa ser um bom time, tinha o Denner no auge, inclusive nos jogos dessa fase, o Denner faz aquele golaço contra a Inter de Limeira, driblando todo mundo, né? Ficou mais confortável para aquele time do Corinthians, mesmo sem o Neto, brigar nesse grupo do que brigar com o São Paulo, que era o grande time da época, mesmo vindo de um grupo mais fraco, naquela polêmica, se caiu ou não caiu, e eu já antecipo que para mim não caiu, porque o regulamento é explícito. O regulamento fala assim, não haverá rebaixamento no campeonato de 1990. O regulamento diz isso. Eu só não sei, e é uma dúvida que ninguém me tirou ainda, se em vez do São Paulo fosse um pequeno que tivesse naquele lugar, eu não sei se haveria a possibilidade de disputar o título do mesmo ano, como o São Paulo disputou e acabou ganhando, né? Mas era o embrião daquele timaço que depois ganhou tudo, mais do que o embrião, né? Aquele time já era... ele era campeão brasileiro. Campeão brasileiro de 91, no primeiro semestre. No primeiro semestre, é né? isso. Então, O Raí começava a virar o Raí. O Raí, eu lembro, voltou fortão. Aí era mirradinho, não se via tantos jogos do São Paulo. O São Paulo chegou a fazer um jogo daquele grupo lá, ainda de 90, quando eu estava para ver se disputava repescagem ou não. O São Paulo jogou no mesmo dia de Brasil e Escócia na Copa do Mundo. Jogou mais cedo, diante de poucos torcedores. Então teve toda essa questão, mas eu acho que o Corinthians acabou chegando aquele jeito mais corintiano, que a gente conhece, vamos que vamos, né? Vai, Corinthians! Foi na base do Vai Corinthians mesmo. O Neto fez muita falta, era o principal jogador do Corinthians. E o Corinthians trouxe o Cilinho para ser o técnico. Era o técnico. E aí ele e o Neto já tinham tido problema no Palmeiras. Então eu lembro que no final ali, que o Neto queria ficar concentrado com o time, apesar de não poder jogar, e o Cilinho não deixou, e aí também chegou uma coisa no grupo. 91 foi um ano bem tumultuado, não só pela cusparada do Neto, mas por tudo isso, né? Pelo Cilinho. Eu lembro que no começo de 91, o jornal do clube deu uma manchete assim, Neto fica, Cilinho fica, que era para acabar com esse tipo de ruído, mas continuou, né? Teve muita coisa de relacionamento ali. Tem uma entrevista do Neto, uma entrevista não, ele tá falando com o Vaza na imprensa, uma coisa dele falar que o Cilinho só veio porque ele deixou. E aí o Cilinho chega, ele tá suspenso mesmo, ele já tira o Neto do coisa e ainda toda a coisa... Era esse Neto maravilhoso falastrão que a gente conhece, né? Esse é o Neto. Esse é o Neto. Em 94 a gente tem o falecimento do Denner. Fez muita falta. Ele tá fazendo falta até hoje para a Portuguesa. E para o futebol brasileiro, né? Alguém com as características dele. Você sabe que em relação ao Denner tem um certo exagero que eu cometia comigo mesmo? Depois eu fiquei um pouco mais à vontade, porque eu recebi o aval de uma pessoa muito importante em relação a isso. Eu achava que Pelé foi um só. Embora as novas gerações achem que só o Messi existiu, né? Esse mundo começou com o Messi. O Pelé foi um só. Né? Domínio de todos os fundamentos, cabeceio, visão de jogo, matar no peito, pé direito, pé esquerdo, finalização... Tudo isso que a gente fala aí, Pelé foi um. Só que teve alguns jogadores que tiveram seus dias de Pelé. E alguns tiveram mais dias de Pelé. E dias de Pelé mais intensos, em que ele realmente lembrava o Pelé. Eu tinha para mim que o jogador que mais chegou perto disso foi o Denner. Teve mais lampejos de Pelé, seja pela intensidade ou pelo número. Acho que até mais pela intensidade que pelo número. E eu sempre tive isso comigo e agora eu tenho certeza, a partir do dia em que eu ouvi o seu Pepe, José Macia, falar isso. O seu Pepe jogou anos com o Pelé, depois foi técnico do Pelé e foi técnico também do Denner. E enfrentou o Denner. E eu ouvi o Pepe está aí, bem, graças a Deus vivo. Se estiver ouvindo, ele há de concordar comigo. Que ele falou que o Denner foi o mais perto do que ele viu do Pelé, se não como sequência, mas como intensidade.
E eu tava lá no Canindé o dia que ele fez um gol driblando todo mundo da Inter de Limeira. Um gol que ele repete também contra o Santos. Só que ali ele soltou um pouco o cotovelo no zagueiro. Era o lateral tudo índio. bem. É. Aquilo fez um sofrimento danado pra turma. Não tinha VAR, né? Então, Não tinha VAR. Então passou. Se fosse o VAR, talvez tivessem anulado o gol do Denner. Mas o Denner foi um jogador com esse peso. Esse fez falta, sim. Continua fazendo. Nossa senhora, é isso aí. Maravilhoso. Muito bom. Acho que é isso. Muito joia. Celso, muito obrigado pela Eu que pela agradeço. presença. Falar de futebol é sempre bom. Né? Então é isso. Celso, Fechamos. obrigado pela... Eu que agradeço vocês e eu pensei que até o fim eu ia ser obrigado a fazer uma falta em alguém. Que falta você fez? Não, Não, fiz falta sem nenhuma. falta. Foi ótimo, foi um prazer. Que bom. E muito Maravilha. sucesso aí Isso aí. para os diálogos de vocês. Gosto muito de... Vou virar freguês. Então é isso, torcida brasileira. Façam igual o Celso Uzelt. Entre para a nossa freguesia. Basta acessar as maiores e melhores plataformas do ramo e os maiores agregadores, que nossos episódios estão todos lá. Basta dar o play, beleza? Grande abraço, tchau, tchau.